as opções que tem. Né? Agora, mais do que nunca, né? As mudanças que a gente acaba vendo no jogo, as mudanças táticas, as tentativas. Mas isso a gente vai aqui falar aos poucos, mas de modo geral, fora a polêmica de foi pênalti, não foi pênalti, expulsão, não expulsão. Nós já vamos entrar nos lances polêmicos. Eu achei que foi um jogo interessante de se observar, não de grandes oportunidades, mas de encaixes mesmo dos dois lados, tanto do Abel quanto do Carpini. Também achou, Dô? O resultado foi justo de empate? Cara, eu acho que o resultado, se você for ver, acho que foi justo. O Palmeiras começou melhor o jogo, até o São Paulo encontrar o gol na saída de bola errada que o Palmeiras fez. E aí o jogo ficou mais parelho, ficou equilibrado. Aí no segundo tempo o jogo ficou feio pra mim, na minha opinião. O jogo não foi legal. Até o Rames entrar no jogo. Porque quando o Rames entrou, a coisa começou a melhorar na questão técnica do jogo do São Paulo. A questão da formação que o Palmeiras fez, com certeza não foi acertada no jogo contra o São Paulo, porque o Endrick jogou numa posição que ele não conseguiu render e você coloca um garoto que tem muito potencial para ser praticamente um cara que se preocupando com a descida do lateral. Então a gente, como a Aline falou, a gente vai discutir aqui, mas acho que o jogo não entregou tudo que poderia entregar tecnicamente falando. Melhor para o Palmeiras, que já está classificado, e o São Paulo ainda precisa de resultado na última rodada. Então eu acho que a notícia boa para o São Paulo é você ver um Rames cada vez melhor, e isso você, num time do futebol brasileiro atual, você ter Rames e Lucas, eu acho que o São Paulo tem possibilidade de melhorar muito o jeito de jogar. E o Palmeiras a gente já sabe que é muito forte, e detalhes da escalação que a gente vai falar daqui a pouco podem fazer o Palmeiras crescer cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai falar muito do posicionamento do Endrick, quero até usar o campinho para falar disso, mas você destacou o Rames. E se fala muito agora que a gente está chegando nessa reta final, né, de definição dos estaduais, de início de brasileiro, das competições internacionais, das grandes contratações. Eu acho que o São Paulo tem um elenco que te dá muito mais opções do que tinha no ano passado. E o saldo do ano passado foi muito bom, com título de Copa do Brasil, com permanência, um ano seguro em termos de Campeonato Brasileiro. E aí você vê um Ferreirinha cada vez mais solto, né? E é fundamental, né, André, para você que era centroavante, ter um jogador de escape de velocidade. Então, assim, para mim, assim como foi o Abel no Palmeiras, a grande contratação do São Paulo é a permanência do Lucas. Porque o Abel tem um controle absoluto do time, do vestiário, é um craque, para mim, o maior treinador da história do clube, por tudo que conquistou e a forma como ele se relaciona com os atletas. Na questão do São Paulo, quando você tem a possibilidade de perder um jogador desse tamanho e ele fica, e aí você vai preenchendo algumas lacunas que tinha no elenco, entre elas, agora com a permanência do Rames, os 2 jogos que o Rames fez foram de altíssimo nível. E é tão raro a gente ter, o Ricardinho fala muito disso, né, aqui no programa, é tão raro a gente ter um 10, está cada vez mais em extinção essa função desse meia cerebral, desse meia armador, o cara que te deixa na cara do gol, que dita o ritmo do meio de campo. O São Paulo tem esse jogador. Agora é um desafio do treinador encaixar o lugar para ele ter uma sequência, né? Porque ele é muito diferente com a bola no pé, né, Edu? Eu também acho. Eu acho que quando você tem um jogador como o Rames, é claro que ele também participando ativamente nos treinamentos, melhorando a sua condição física. O Carpini até deu uma entrevista depois do jogo, falando que está com cuidado com ele, para não exceder e ele perder o Rames por um longo tempo. Isso ficou claro. Mas você vê que a ideia do treinador é você aproveitar os melhores jogadores. E quando você tem Rames e Lucas, eu acho que você tem que fazer de tudo para encaixar esses 2 jogadores da melhor forma para a tua equipe. Então você tem um desenho do São Paulo já com o Rames, Lucas, o Caleri. E assim, cara, eu gosto sempre de ter os melhores jogadores do meu lado. Então, se você tem esses bons jogadores, eu acho que você tem que aproveitar. Isso é um trabalho que o treinador vai ter, né? E um detalhe importante, que o lado que é um ponto de interrogação para o São Paulo é esse lado esquerdo. O Nestor fez isso ano passado, né, naquela função ali. Daqui a pouco volta, o Michel Araújo fez algumas vezes também por ali, aquele lado. O direito, eu acho que o Rato é um jogador que equilibra muito bem. É muito difícil o Rato sair do lado direito. O Caleri, obviamente, que também não. E aí fica a questão de quem vai preencher aquele lado esquerdo ali. E provavelmente o Rames vai assumir esse central e o Lucas vai cair um pouquinho. E o que é interessante observar que são 2 jogadores muito inteligentes e técnicos, mas de características diferentes. Enquanto o Rames controla um pouco mais, né? É um jogador que pensa mais o jogo, e outro ficou muito claro, muito pelos erros do segundo tempo, erros técnicos mesmo. Quando você vê o Rames entrando, tratar na bola dele, por muito pouco, o São Paulo não vence o jogo com ele participando da situação ali. Então, são 2 jogadores que têm características diferentes, serão importantes, né? Porque o Lucas já arrasta um pouco mais, já é rápido, né? É muito intenso. O Rames não, é mais controle, né? É mais auxílio.
E se o Carpini conseguir encaixar isso aí, que eu acho que vai ser um pouco isso com o Rato, o Caleri ali, o Lucas e o Rames, obviamente quando estiver bem 100% vai ser interessante. E outras opções no banco também, para você variar. Viu, André? Porque é bom comentar, porque a gente quer pôr o Lucas, o Rames. É isso que eu tô O time do Dodô tem 8 atacantes, ninguém marca. O problema é do Carpini, ele tá lá pra isso. A gente quer ver os melhores jogadores em campo. É claro que depende muito do esquema. Mas se eu tenho Rames e Lucas, eu parto de um princípio que eu vou fazer o time em cima dos 2 jogadores que eu tenho de mais qualidade. Só que aí quem decide é o treinador lá e ele tá lá para isso. Mas seria muito interessante ver os 2 com o Caleri na frente e aí uma formação tática que o Carpini vai escolher qual que é a mais adequada. Eu acho que seria muito interessante e bom pro futebol. A gente está falando aqui, você falou que o Ricardinho comentou da questão dos meias. A gente nem na seleção, a gente está procurando esse jogador. A convocação da seleção mostrou pra gente que a gente não levou. A gente poderia ter levado um Alan Patrick, a gente não levou o Veiga. Ele privilegiou levar jogadores da Premier League, porque vai ter um embate com as seleções europeias, mas na questão da intensidade de jogo. Mas assim, a gente não tem esse jogador. Então, quando a gente tem num time, como o São Paulo tem o Rames, eu acho que, claro, dependendo muito da questão dele também, de participação. Eu acho que a gente não pode abrir mão. Você gostava de jogar com um meia dessa característica? Porque acho que o Dodô foi cirúrgico quando a gente olha para a seleção e falta esse 10, que seria o Neymar, que pode ser o Rodrigo, enfim, mas uma outra formação de time. Agora, você tem o Payet jogando muito no Vasco, a gente vai falar muito sobre ele aqui no programa, você tem o Arrascaeta no Flamengo, você tem o Veiga no Palmeiras, você tem o Alan Patrick, que poderia ter aparecido nessa lista. Como que você se sentia mais à vontade? Com esse cara mais técnico por trás e um cara de velocidade? Você jogou com o Ferreirinha, não? Joguei. Jogou com o Grêmio? Ali atrás, né? Bom jogador, muito rápido. Mas assim, eu acho que do mesmo jeito que todo 9 gosta de ter esse 10 clássico que bota na cara do gol o atacante, esse 10 gosta de ter um 9 também que segura a bola, que ele encontra ele lá e aí segura a bola, dá tempo do time sair. E são coisas que o futebol hoje, assim, no Brasil especificamente, está perdendo, né? A Aline até falou ali atrás uma coisa que eu não tinha reparado na convocação da seleção. Se você pegar, ele não tem um 9 referência. O 9 que a gente usa é o Richarlison, que era extremo. O resto é tudo beirada. Camisa 10 não tem, o resto é tudo volante, assim. Tudo bem que são volantes com muita qualidade, que chegam na frente. Mas 10 clássico mesmo, assim, a gente não tem. Tem um Paquetá que faz um pouco ali. Então, é uma coisa que tem que se olhar, porque faz muita falta, assim, né? Esse cara que embeleza um pouco o jogo. Igual o Dodô falou que o Rames, ele entra no jogo já... O toque de bola é diferente. Você vê o Ganso jogando ao vivo ou por televisão. O Ganso é um outro bom exemplo. Você vê que é diferente, assim. É uma intimidade absurda com a bola, assim, que eles têm. Então, faz falta isso aí pro futebol, assim. Principalmente pro torcedor que quer ver essa beleza, né? Não essa correria, chuta, corre, volta pra marcar, tá essa loucura. Volta pra marcar, é o gancho que eu preciso. Aline, você foi zagueira de seleção brasileira, a hora que você vai, e você sabe que você vai pegar um Endrick no dia seguinte, você dorme mais tranquila ou um pouco mais tensa? Não, bastante tensa. Eu tenho eu gosto muito como assistir o Endrick, obviamente, eu prefiro o Endrick um pouco mais por dentro. Como um segundo atacante, eu acho que é a posição bem certeira dele. Mas é um jogador que se movimenta muito. Acho que nenhum zagueiro gosta de marcar aquele que se movimenta muito, que tem o arranque que ele tem, a explosão que ele tem, ele saindo de fora para dentro. Dá muita dor de barriga, sem dúvida alguma, pro zagueiro. Eu vou lá pro campinho, que eu não vou aguentar. Eu tenho o maior respeito pelo Abel. Claro, pô. Acho ele um craque, já falei. Brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto.
E aí a confusão dos jogadores, da diretoria, perto ali no túnel, do lado do vestiário do árbitro, né? O policiamento está ali justamente para que não fosse concretizada a invasão. E aí a gente pode falar em cima, gente, eu acho que a reclamação faz parte. Você ser um tom acima no calor da partida. A Aline eu não sei, mas eu tenho certeza que nós três já perdemos a cabeça em algum momento. Você reclamava muito quando acabava o jogo, Aline? Não. De Mais verdade, tranquilo? eu acho que somos mais disciplinadas em relação a isso, sem dúvida alguma, até dentro de campo mesmo. É muito raro acontecer certas palhaçadas que a gente vê no masculino acontecerem no feminino, ainda bem, inclusive. Mas eu acho que tem uma fala do Belmonte que é ruim. A gente falou isso no Globo Esporte, na hora que ele sai da discussão esportiva e usa o termo português de M, da maneira como ele se referiu a Abel, cabe uma retratação, cabe um pedido de desculpas, porque quando está no âmbito esportivo, beleza, faz parte, você puxa daqui, você dá um desconto, você releva algumas situações. Mas na hora que você passa para a afronta pessoal, aí eu acho que você acaba perdendo a razão. Eu concordo com você. Eu acho que o Casares reclamou de algumas coisas ali, passou um pouquinho do tom, mas da questão da expulsão, da questão de expulsar um elemento ali do Banco do São Paulo, e o Palmeiras também abusou demais no jogo, eu acho que beleza. Mas aí o Belmonte foi super mal e acho que cabe sim um pedido de desculpa, porque nem é do feitio do Belmonte que a gente conhece. E não pode ser assim, né? A gente tá falando do comportamento e os caras são os exemplos, né, cara? Os caras são os diretores, os caras são os caras que gerenciam os clubes. Então tem que partir deles o bom exemplo. E assim, a gente vê o Rafinha, o Caleri ali depois. Cara, não é lugar dos caras estar ali também. Eu acho que a gente tem que começar a educar, porque senão a gente não pode cobrar do torcedor que faz tudo que acontece, que a gente critica aqui, cara. Tem que ter um pouquinho mais de bom senso, tranquilidade e respeito ao futebol, né, cara? Tá na hora da gente pôr a mão na consciência e melhorar essa situação. Eu achei tudo por completo desnecessário, deprimente. Até as falas também do Casares, achei bem pesada, assim como do Belmonte. Acho feio, acho muito lamentável. Tudo. Não só o que ele falou em relação ao Abel. E aí não estou falando que eu estou defendendo o clube Palmeiras ou São Paulo, nada disso. Acho que tudo. Tudo que ocorreu após o apito final, eu acho deprimente, de fato, para a instituição, para as duas instituições, isso indiscutivelmente. E não vou nem entrar na questão da coletiva de imprensa, de não liberar para o Abel falar, porque aí é uma retaliação, é um revide, porque quem começou com isso foi o Palmeiras, no jogo dentro do Allianz, onde não permitiu que o Dorival, na época, fosse, como treinador de São Paulo, fosse para a coletiva, e aí o São Paulo, de cabeça quente, deu revide, perde o espetáculo, acho que é uma atitude pequena das duas partes para dois clubes tão grandes como São Paulo e Palmeiras. Vamos sair do... Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí debatendo o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, 1-1 no Morumbis. Gol do São Paulo marcado pelo Alisson, gol do Palmeiras marcado pelo Rafael Veiga. Jogo truncado, jogo pegado e muitas polêmicas na partida e muita reclamação do lado tricolor após a partida. Júlio Casares reclamando muito da arbitragem, pedindo a expulsão do Richard Rios, pedindo pênalti no Luciano. Então os bastidores ferveram após a partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Se você tiver que dividir a culpa, 70-30. Perfeito. 70, mas é que o Everton não demonstra confiança. É uma coisa muito louca, né? De um goleiro super experiente, que já passou por seleção, super vencedor no Palmeiras. O Piquerez também é outro jogador que fez uma temporada espetacular. O Piquerez está abaixo. Não tanto quanto o Everton, mas são duas posições que me chamam demais a atenção. Não acho que mereçam ser reservas, tá? Mas eu acho que merecem uma observação. Bom, é o fato, né? Você tem que, dentro do futebol, você existe aquilo que é o que você gosta, aquilo que é o reconhecimento e aquilo que é o que você precisa fazer. Ou seja, é fato que o Abel tenha um reconhecimento muito grande em relação ao Everton e ao Piquerez. Mas eu sempre digo, o reconhecimento ele tem que ser financeiro. Você faz o seu contrato, você renova o seu contrato, você tem os seus direitos de imagem pagos em dia e está tudo bem. Jogar
A garantia do jogo, quem te dá é você mesmo. Campo. É o campo. E se você, como treinador, não tiver essa capacidade, eu tenho uma certa dificuldade de interpretar. Eu não estou para comandar equipes, para fazer pessoas melhores. É horrível quando eu falo isso. É horrível quando eu falo isso. Eu não estou para fazer pessoas melhores. Eu não estou para fazer pais melhores. Eu não estou para fazer filhos melhores. O Palmeiras me paga, se eu sou o Abel, é para eu fazer jogadores melhores. Você quer ganhar o jogo? Eu preciso ganhar. Você quer ganhar o jogo? Não é então, que eu quero ganhar, eu preciso ganhar. Você precisa ganhar o jogo. Eu sou pago para ganhar. Você está ali para ganhar o jogo. E aí está o Nicola, que eu também faço um contraponto à posição do Nicola. A transição do jogador de futebol é o que eu falei no início para você do árbitro de futebol. Você não cria de um dia para o outro. Você não pode criar de um dia para o outro. E você está tendo um contrassenso também, porque você disse que o Carlos Miguel não tinha experiência para ficar no lugar do Cássio. Então, agora quer dizer que o Carlos Miguel que está jogando ótimo, muito mais, ótima que oportunidade é excelente, Vamos lá. e aí ele tem potencial para estar no lugar do Cássio. Agora, dois garotos que a gente não sabe, que a gente sabe que são talentosíssimos e tudo bem, mas são talentosíssimos jogando contra garotos. Aí você quer colocá-los contra o São Paulo no lugar do Rony e do Breno Lopes e acha que eles vão ser fantásticos. Você que está em casa assistindo, você acha que Breno Lopes e Cássio têm papéis distintos? Porque quando você tira o Carlos Miguel, quando você põe o Carlos Miguel, você está tirando o Cássio. Eu estou propondo que Luiz Guilherme e Estevão joguem mais para que Breno Lopes jogue menos. Mas o Breno Lopes não é nem titular do time do Palmeiras. Mas eu quero que os minutos que são dados ao Breno Lopes sejam dados ao Estevão. Dados ao Estevão ou ao Luiz Guilherme. Essa é a minha lógica. Eu não quero que eles sejam titulares, eu acho que eles precisam de minutos, porque daqui a pouco eles vão ser negociados e o torcedor do Palmeiras vai falar, poxa, vimos pouco. Eu também, Nicola. A única coisa é que a gente tem que entender qual é o jogo, qual é o momento e qual a transição. Essa transição é mais complicada. E aquela história de minutagem. Quantos minutos entrou, qual o adversário, qual a posição. Mas você tem que dar minutagem, com todo o respeito, no jogo contra a Portuguesa. E dar retorno. No jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Agora, você quer dar minutagem para o Estevão e para o Luiz Guilherme contra o São Paulo com a Cuica roncando? Eu quero dar minutagem no Campeonato Paulista. Porque daqui para frente, em mais uma... Daqui a pouco o Palmeiras faz a última rodada do Campeonato Paulista da fase de grupos. A partir daí começa Libertadores da América, mata-mata do Paulista, Brasileiro. Aí fica mais difícil. Os minutos tinham que ter sido dados agora. Até para que esses meninos pudessem continuar evoluindo. Eu acho o Abel brilhante. Ninguém vai ser capaz de dizer que o que ele faz no Palmeiras não está perto da perfeição, porque esse cara ganhou tudo. Mas acho que ajustes precisam ser feitos. E a utilização de meninos da base é também algo importante. Bom, mas ele tem utilizado, se você observar, o Endrick dá uma repercussão fantástica e um dinheiro incrível para o time do Palmeiras, graças ao Abel. Mas demorou para pôr o Endrick, hein? Mas demorou, mas veja, como é que você pode ir contra o resultado? O Palmeiras faz a maior negociação da sua vida com um cara que foi colocado no momento certo, na hora certa, pelo cara certo. Ou seja, o Abel fez tudo direito e por isso acabou dando realmente o resultado que todos esperavam, ou seja, uma negociação milionária com o Real Madrid que ainda vai dar frutos, porque esse Endrick, ele tem conquistado todos os bônus que o contrato podia apresentar. É impressionante. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí também o momento do Everton, né? O Everton não vem vivendo um bom momento, mas é um bom goleiro. Torci aí para ele dar a volta por cima e voltar a ser aquele Everton que a torcida gosta. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.